Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Todos esperaram a morte de Percy, já que ninguém estava em condições de salvá-lo. Ei, seu idiota! Tente desviar da minha arma ultra-oculta. Uma voz confiante soou do outro lado do campo de batalha. No entanto, mesmo que o homem enfurecido empunhando o florete não tenha ouvido, ele sentiu que algo estava mirando na parte de trás de sua cabeça. Um objeto estava voando rapidamente em sua direção. Ele ficou surpreso. Ele teve que puxar a florete para trás e bloquear o que quer que estivesse flutuando em sua direção. A arma escondida foi cortada ao meio, e um líquido vermelho espirrou em sua cabeça. O que foi isso? Devido ao posicionamento de seu corpo, ele não tinha nenhuma indicação de que era uma arma escondida. Ele balançou sua espada para fazer uma zona de proteção em forma de esfera e se abaixou para evitar que mais líquido vermelho caísse sobre ele. Depois que ele se recompôs, ele olhou para cima e viu o que era a arma escondida. Ele imediatamente ficou mais furioso. Uma arma escondida era um dos seus próprios. Alguém agarrou e jogou esse pobre sujeito nele. Devido ao seu descuido, ele não olhou e cortou o soldado ao meio. Você está com medo agora? Uma risada exultante havia chamado a atenção do homem que empunhava a florete. Ele olhou para cima e viu um homem vestido uma armadura pesada completa com apenas aberturas nos olhos. À luz do pôr do sol, esse homem parecia majestoso como um deus. O homem não perdeu tempo, começou a atacar imediatamente, o impulso de seu corpo envolvido colisões tão poderosas que todos os inimigos foram derrubados da parede. Com um enorme machado de 2 gumes na mão, ele estava planejando derrubar esse guerreiro com espada. Você está buscando sua própria morte, idiota! O inimigo zumbiu ao ver que o recém-chegado estava se colocando em desvantagem. Armaduras pesadas completas eram usadas por soldados de cavalaria como cavaleiros, nunca por infantaria regular a pé. Era idiotice usar uma armadura de 20 quilos para combate de curta distância, já que ela retardaria seus ataques e o deixaria pesado. Na mente desse inimigo, aquele homem era apenas um idiota. Vá passear com o ceifador. O guerreiro com o florete moveu toda a energia do seu corpo para sua arma. Com chamas aparecendo ao redor do florete novamente, ele perfurou em direção ao homem de enorme armadura que o atacava. O golpe foi rápido, como se fosse um raio. A energia estava transbordando do florete. O inimigo havia liberado todos os seus poderes como um guerreiro de uma estrela. Ele estava confiante de que poderia matar este homem de armadura pesada com este golpe. Por outro lado, o homem de ferro totalmente blindado ainda estava atacando sem sinais de desaceleração. Como um idiota aos olhos dos outros, ele nem estava em uma posição de ataque adequada. Quando os soldados atacam, eles dobram as costas e mantêm o peso baixo. Com o peito aberto e as costas retas, aquele homem estava literalmente correndo em direção à lâmina. O inimigo começou a rir. Não tem como você sair daqui vivo. Mas faíscas brilharam. A risada parou de repente e o sorriso congelou no rosto do guerreiro. O enorme machado que o homem arrastava apareceu na sua frente, de um ângulo impossível, e colidiu com o florete bem na ponta. O inimigo ficou atordoado. Como? Atacar a ponta do meu florete com o machado quando nós dois estávamos nos movendo tão rápido? Isso só poderia ser a técnica do deus da guerra. Droga, esse homem estava brincando comigo. O inimigo imediatamente se arrependeu de sua decisão e tentou recuar. Mas era tarde demais. O florete não conseguiu segurar aquela quantidade de poder e se partiu em pedaços. A força do machado não parou por aí, a mão do guerreiro que empunhava o florete quase explodiu. Se alguém que não soubesse o que tinha acontecido, não reconheceria mais o formato da mão. O impulso continuou viajando para cima, e as veias em seu braço direito, que segurava o florete, incharam e sua pele se rompeu. O barulho enorme perturbou a todos no campo de batalha. Todos os lutadores de Chambord e os inimigos pararam de lutar por um segundo e olharam para ver o que tinha acontecido. Que droga! Deus! Quebrar uma espada pela ponta, que tipo de poder era esse? Todos pensaram. Mas o que era mais surpreendente ainda estava por vir. O enorme machado se transformou em uma sombra na mão daquele homem. Ele estava se movendo tão rápido que os olhos de ninguém conseguiam acompanhar os movimentos do machado. Como aquele que estava em extremo perigo, este ex-guerreiro empunhando o florete caiu em uma posição onde nunca esteve antes. Ele foi o único no campo de batalha que viu o machado vindo em sua cintura. Aquele homem estava tentando cortá-lo ao meio com aquele golpe horizontal. O inimigo estava devastado. Ele não tinha mais uma arma e caiu em uma enorme desvantagem de repente. Ele bateu os pés no chão e pulou tentando se esquivar daquele ataque cruel. Ele disparou 1,5 metros de altura, quase como se estivesse voando. Mas o machado parecia dobrar as regras da física. Ele não seguiu a trajetória horizontal que o inimigo havia pensado. Em vez disso, ele seguiu o inimigo direto para o ar. O inimigo estava no ar, então não havia nada que ele pudesse fazer para desviar ou bloquear o ataque.
Parecia o som de um pedaço de papel sendo rasgado. O machado atravessou ele do fundo de sua posição agachada até o topo de sua cabeça. Por que aconteceu tão rápido? Como se esse inimigo não tivesse tido tempo de reagir ao que aconteceu, ele ainda estava inteiro quando caiu no chão. Depois de um breve momento, o inimigo tentou estender a mão. Sua expressão facial estava morta. Este pequeno movimento foi como chamado para o ceifador. De repente, uma pequena ferida sangrenta apareceu em seu corpo. Ele olhou para seu corpo, sem acreditar no que estava acontecendo. Não houve tempo para seu último lamento. Sangue começou a jorrar. O corpo foi separado simetricamente de baixo para cima. Os intestinos brancos, os órgãos internos picados e o cérebro viscoso caíram por todo o lugar. Este prestigiado guerreiro de uma estrela, que estava dizimando os defensores do castelo há menos de 5 minutos, não poderia estar mais morto do que isso. Um golpe. Apenas um golpe e um guerreiro de uma estrela foi dizimado. Tanto os soldados de Chambord quanto o inimigo chocados. Todos olharam para aquele homem como se ele fosse um dragão em forma humana. Os filhos de armas colidiram e gritos de guerra ressoando pelo campo de batalha alguns minutos atrás pararam abruptamente. O campo de batalha estava completamente quieto. Os soldados chambordianos e os inimigos se entreolharam, rapidamente perceberam que ainda estavam na batalha e voltaram a se matar. Funcionou mesmo. Eu sou tão inteligente. Aquele homem riu ridiculamente. Em uma área próxima ao castelo de Chambord, a 800 metros de distância do fosso chamado Zuli, 100 tendas militares pretas foram montadas em um padrão que bloqueou completamente a única saída do castelo. Esta era a base do exército inimigo. O povo de Chambord não sabia de onde vinham esses inimigos da armadura negra. 3 dias atrás, depois que a névoa da manhã se dispersou, um sentinela teve a sorte de descobrir os inimigos se aproximando rapidamente. Ele rapidamente trancou o portão do castelo e ganhou algum tempo para a defesa de Chambord. Havia cerca de 2.000 soldados do exército invasor. Após falharem no ataque furtivo, eles acamparam ao lado do fosso Zuli. Os invasores sitiaram os muros todos os dias, assim como espalharam uma tonelada de batedores para cortar as comunicações entre Chambord e o resto do mundo. Hoje foi o 4º dia. Este pequeno castelo tem um terreno complexo que poderia frustrar qualquer invasor. Se não fosse por este fosso perigoso e aquela parede de defesa firme, eu já teria conquistado este castelo para o pai, e aquela mulher Ângela já teria sido meu brinquedo. Na margem do fosso Zuli, um cavaleiro usa uma armadura preta completa com uma máscara prateada resmungou. A máscara prateada tinha um demônio feroz esculpido nela e cobria apenas a metade superior de seu rosto. Ele estava no topo de um cavalo de guerra preto, que era alto e robusto, emanando a imagem de uma besta majestosa. O cavalo também usava uma armadura terrível, com apenas suas pernas e olhos expostos. Uma força enigmática o cercava, como um campo magnético. Atrás dele, 19 outros cavaleiros ficaram em silêncio. Eles estavam todos com armaduras pretas e em cavalos pretos também. Eles também usavam a mesma máscara de diabo, mas em preto em vez de prata. Com a armadura com espinhos nos cavalos, eles sugerem um pelotão de cavaleiros do diabo do inferno. Isso foi realmente inesperado. Este reino é apenas um mero afiliado de nível 6 de um pequeno império de nível 1, mas tem um fosso com uma corrente rápida e uma parede de defesa firme. Ele até tem um guerreiro 3 estrelas. Um cavaleiro negro atrás do cavaleiro de máscara prateada disse. Ele então riu secamente e tranquilizou o cavaleiro de máscara prateada. Não se preocupe, mestre. Os defensores estão em seu ponto de ruptura e certamente só podem aguentar mais 20 minutos. Depois disso, este castelo cairá com certeza. Depois que conquistarmos este castelo, solte os soldados, eles podem fazer o que quiserem. Exceto por Ângela, não há necessidade de mais ninguém sobreviver. Este comando cruel foi dado tão indiferentemente por este cavaleiro de máscara prateada, como se ele estivesse apenas mencionando o clima. Lembre-se. É proibido atear fogo. Precisamos deste castelo. Sim. Mestre. Todos os 19 cavaleiros negros disseram em uníssono. Eles já tinham feito isso centenas de vezes e não era nenhuma surpresa para eles. O cavaleiro negro que acabará de falar disse. Mestre, o rei deles. Simplesmente execute-o. Pelos próximos 3 dias, faça todas as mulheres do castelo servirem aos soldados e mate-as depois. Nós seguimos suas ordens. Todos os cavaleiros estavam animados, eles amavam esse tipo de ordem. 20 está quase terminando, vocês homens devem se preparar. O cavaleiro de máscara prateada acenou para seus subordinados. Quando ganharmos o controle e abrirmos o portão, todos vocês correrão para dentro e acabarão com os inimigos o mais rápido possível. Quero sentar no trono do rei deles no menor tempo possível. Ele nem terminou a frase quando um barulho enorme veio do campo de batalha. Era tão alto quanto um trovão.
Todos os cavaleiros eram guerreiros de nível estrela e, devido às suas habilidades aprimoradas, eles viram claramente o que tinha acabado de acontecer na muralha defensiva de Chambord. Os cavaleiros negros atrás do cavaleiro mascarado prateado quase todos perderam a cabeça. Ó Deus! Isto é... 20 foi cortado ao meio por um inimigo? Droga! Eles tinham um deus da guerra? Os cavaleiros negros se entreolharam, com um choque estampado nos olhos. Eles eram todos guerreiros de classificação de estrelas que eram habilidosos em lutar, então eles podiam ver que o Homem de Ferro que cortou o 20 ao meio estava apenas usando força bruta. Não havia vestígios de energia em seu ataque. Esse era um pensamento assustador para esses cavaleiros porque 20 já era um guerreiro de uma estrela. Mestre, deixe-me cortar a cabeça daquele bastardo, para vingar 20. Alguns dos cavaleiros negros estavam ficando muito nervosos e impacientes. Embora os 20 deles não tivessem nomes, e fossem apenas números designados, pelos últimos 4 ou 5 anos, eles estavam sob o comando do Cavaleiro Mascarado Prateado juntos. Eles comiam juntos e dormiam juntos, eles eram mais próximos do que quaisquer irmãos de sangue. No entanto, ninguém esperava que 20 morresse dessa forma horrível, especialmente neste cerco aparentemente fácil. Isso estimulou sua raiva por vingança. Ele simplesmente nasceu com força sobre-humana? O Cavaleiro Mascarado de Prata brilhou misteriosamente. Ele acenou de volta para os cavaleiros negros e disse: Interessante, este homem me intriga, passem minha ordem para parar o cerco. Digam aos soldados para recuarem por enquanto. Há algum problema? Nós seguimos seus comandos, mestre. A informação da nossa agência de inteligência Águia informa que o rei deste reino afiliado de nível 6 é um retardado. Mudança de comando. Apenas cerquem o castelo por enquanto, enviem alguém para pedir a entrega do castelo. Se o fizerem, o rei, os ministros, Ângela e aquele homem de ferro podem sobreviver, outros ainda serão executados. O Cavaleiro Mascarado de Prata disse, seu sorriso traiu os pensamentos astutos que ele estava alimentando. Sim, meu mestre. Os cavaleiros negros se viraram imediatamente e conseguiram executar as ordens. Venha, leve este bravo soldado para a enfermaria. Rápido. Claro, esse homem de ferro era Fei. O machado de Fei era como a foice do ceifador. Ele ceifou a vida de todos os soldados inimigos nas muralhas defensivas perto das escadas. Nenhum dos inimigos conseguiu lidar com um único golpe de Fei. Depois de acabar com todos os inimigos ao redor de Pierce, ele se virou e gritou. Alguns soldados correram para frente e carregaram o desmaiado Pierce para fora das muralhas do castelo. Fim dos capítulos 8 a 9. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.